Oi, me ouvem agora? Estou ouvindo, Moema. Consegui entrar agora. Sem microfonia para todos? Para todas e todos? Sem microfonia. Ótimo. Então, vamos aproveitar o tempo que nos resta, né? Pedimos desculpas inicialmente. A educação à distância, né? Ela, infelizmente, também tem problemas. O ideal é que não tivéssemos, mas a tecnologia é bastante útil e em alguns momentos ela falha e a gente tem que lidar com esses obstáculos. Peço desculpas, eu sei que é desagradável, uma hora de atraso, né, para a nossa atividade. Nós próprias estávamos aqui antes das 20h20. Vi que foi Tiago, eu acho, que fez um comentário que a sala deveria ter sido testada antes. Fizemos isso, mas fizemos com as professoras, né? Eu, professora formadora, e a equipe coordenadora do curso, com a coordenadora de tutoria, e aí não imaginávamos que ia haver problema de acesso dos estudantes. Felizmente, Renivaldo estava a postos e pôde nos ajudar, né? Tudo bem, podemos começar? Vamos lembrar, apagar esse sentimento meio de frustração, lembrar da vitória do Brasil hoje, e imaginar que haverá uma próxima, e vamos começar o que havíamos programado. Agora deu problema de novo no som, não foi? Também deu para mim um probleminha. Áudio ruim novamente. Renivaldo está na escuta aí? Ou já saiu? Todos estão com o microfone desligado, conforme foi sugerido? Juro para vocês que o barulho não é daqui do ambiente, é de fato um problema de microfonia. Parou para... Vamos começar, gente. Se houver outro problema, a gente vê como procede. Bom, na verdade, essa primeira webconferência do componente curricular, Introdução à Educação à Distância, eu pensei algo flexível que pode ser modificado a partir do desejo de vocês e das necessidades que os cursistas tiverem nesse momento. O que for prioridade para vocês, a gente pode trabalhar, tá? Então, como foi que eu pensei? Pensei inicialmente da gente fazer um acolhimento aos cursistas que chegaram essa semana, porque para eles, de fato, tudo ainda está mais confuso, né? Ainda estão se ambientando em relação ao Moodle, às atividades, aos recursos do Moodle, então, para eles, eu creio que está mais difícil. E aí eu pensei em retomar um pouquinho a primeira semana, e aí sim avançar para a segunda semana, e depois de esclarecer dúvidas sobre atividades tal, nós avançarmos um pouco para discussão dos conteúdos programáticos. Tá bem assim para vocês? Ok. Então, vou fazer uma retomada geral em relação à primeira semana
E aí vocês podem também ir escrevendo as suas dúvidas, que eu vou tentando responder a todos os cursistas, tá? O que nós planejamos para a primeira semana era algo bastante introdutório, que foi uma contextualização histórica da educação à distância, e aí sugerimos que vocês vissem também as gerações, né, hoje existentes na educação à distância, como que a educação à distância surge, e além da contextualização histórica, que nós tentássemos nos apropriar um pouquinho da existência de marcos legais que precisam ser observados na oferta de cursos na modalidade à distância, né? Uma primeira discussão, eu queria fazer sobre um esclarecimento, mais do que uma discussão, sobre o conceito de educação à distância, porque vocês devem ter visto nos textos, né, não só nos textos, nas referências indicadas, as referências básicas, mas aqueles que foram a outros autores, que há uma certa polissemia em relação ao termo educação à distância. Sobretudo quando se fala de educação à distância online, tá? Então, educação à distância, eu acho que está compreendido pela maioria de vocês, se não por todos, que educação à distância não diz respeito a essa educação à distância que conhecemos hoje, com a possibilidade de uso das tecnologias da informação e da comunicação mais atuais, né, as tecnologias chamadas tecnologias digitais, computadores conectados em rede. Então, a educação à distância é algo que não é novo, não é algo novo, né, embora às vezes a gente dê essa conotação como algo novo, mas não é. E ela existe, a primeira geração foi a educação à distância, utilizou basicamente o recurso da escrita e do envio de textos, de material pelo correio, né? E a gente foi avançando para na segunda houve o uso de outras mídias, da televisão, do rádio, houve vários avanços até que nós chegamos à educação, a chamada quinta geração. Há autores que já falam na sexta geração de educação à distância, mas a quinta geração é caracterizada por uma lógica bastante diferenciada, é chamada educação, alguns autores chamam da educação 2.0, porque também há essa denominação em relação à web. A web 2.0 é a web caracterizada pela possibilidade de interação, né, entre aquele que cria o ciberlugar, né, e aquele que participa. Então, se eu estou falando de um blog, por exemplo, aquele que cria o blog, ele tem essa possibilidade de acessar o blog, fazer as leituras, mas também de contribuir, de postar ali seus comentários, suas críticas, seus elogios, e isso já acontece em blogs, já acontece o próprio YouTube, né, você assiste vídeos, mas você pode postar os seus comentários abaixo do vídeo, há a possibilidade de você gravar vídeos online e, ao mesmo tempo, ir dialogando ali com o professor que está gravando a sua videoaula, enfim. Então, a web 2.0 é essa web que, digamos assim, liberou a comunicação, né? Então, liberou o emissor, e que vai quebrar radicalmente com esse paradigma da linearidade e das tecnologias que eram tecnologias de massa, né?
Então, como a televisão, que você tem um emissor e quem está ali é um mero telespectador. Hoje já existe algum formato na televisão que participa, que permite a interação também, mas a televisão ainda é uma tecnologia que restringe bastante a participação como emissor daqueles que estão ali naquele momento assistindo um programa. Mas também já há essa possibilidade de você escrever, né? Alguns programas abrem essa possibilidade de participar, não só por telefone, mas pelo Twitter, enfim, tem algumas possibilidades já abertas também para a televisão. Na época do rádio, o rádio restringe ainda mais do que a televisão, né? A possibilidade é apenas de envio de carta, que as pessoas podem enviar suas perguntas, mas não tem a possibilidade, ainda assim, você se coloca como alguém que está buscando uma informação, mas você não está construindo a informação junto com o outro. Enquanto que a web, né, os outros recursos tecnológicos, as outras mídias, né, as próprias mídias sociais, hoje bastante conhecidas, Facebook, além de blog, Facebook e outras mais, elas permitem que aquele que acessa construa. Alguém está falando aqui, Miguel, peraí. Está no texto. A terceira geração é a televisão e a quarta é pela internet, mas sem as plataformas. Ok, Miguel, obrigada. Porque ainda não havia as plataformas, as chamados ambientes virtuais, né, de aprendizagem. Mas, assim, eu não me preocupo muito com essa questão da classificação, não, porque vocês vão ver também que há pequenas diferenças entre os autores. O importante de ler sobre as gerações é você entender que, na verdade, houve uma evolução, né, e essa evolução é meio como acontece na área de saúde, surge uma nova tecnologia, mas as tecnologias anteriores não são abandonadas, né? Soma-se outras possibilidades, mas o uso das tecnologias, digamos, menos atuais, mais antigas, ele continua sendo feito, né? Quando é adequado para alguma experiência. As pessoas estão se cumprimentando, mas eu não estou vendo nenhuma questão para mim, por enquanto. Eu acho que estão só orientando os colegas que estão chegando. Então, foi isso. A primeira semana foi de fato, assim, uma tentativa de situá-los em relação a essa história da educação à distância, até o que nós chamamos hoje a educação à distância online, que é um termo que eu não gosto muito, e alguns autores criticam, porque a educação à distância, ela não reflete aquilo que, na verdade, ela é. Não pode haver distância. Se a gente não consegue quebrar a distância física existente entre professores e cursistas, as coisas, os processos de ensino-aprendizagem, eles não se dão como deveriam, né? Então, não se dá a construção colaborativa do conhecimento, construtiva, a interatividade não se dá. Então, alguns autores preferem chamar a educação à distância online de educação online, e você também vai encontrar em outros autores a ensino online, né? E aí, essa é a modalidade mais recente da educação à distância, que só foi possível a partir, realmente, do computador, da mediação do computador e, necessariamente, do computador conectado às redes, né? Então, a partir do advento
perdão, do advento da internet. Se tiver alguma pergunta, vocês, professor Moema, boa noite. Criou um novo padrão de ensino consolidado. Ainda existe, mesmo que de forma velada, uma resistência ou até mesmo preconceito contra essa modalidade de ensino? Sim, Eric, obrigada por sua pergunta. Existe ainda resistência, né? E eu própria, quando eu trabalhei na Universidade Federal da Bahia, eu não era docente, mas eu era do quadro de um grupo de pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva. Eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de implantação dos cursos de educação à distância da UFBA. Na época, embora essa discussão, né, das novas tecnologias, da comunicação e da informação já tivessem sido feitas por alguns professores da UFBA, bastante conhecidos, como André Lemos é um deles, né, Palácios, enfim, por alguns professores da Faculdade de Comunicação da UFBA, da FACOM. A UFBA demorou muito de encarar esse desafio, né, de trabalhar com os cursos à distância, então, de oferecer realmente licenciaturas na modalidade de ensino online, né, e essa era uma discussão que era feita, que eu pude presenciar. Havia ainda muita resistência de grande parte dos professores, mas, assim, aqueles que defendiam a necessidade da UFBA assumir esse compromisso, defendiam por um aspecto que eu considero bastante relevante, que se as universidades públicas, né, e os institutos federais, aí a gente se inclui nesse grupo, não se propuserem a discutir e trabalhar com a educação à distância, nós que defendemos uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, esse nicho, né, que eu nem digo nicho de mercado, não, mas essa modalidade, porque a educação não pode ser considerada mercadoria, né, a gente não pode tratá-la como mercadoria, essa é uma discussão bastante já batida e consolidada. Não é mercadoria e a gente não pode tratá-la dessa forma. Mas se nós não encaramos e não encarássemos, a UFBA não encarasse naquele momento esse desafio, o que aconteceria é que os cursos de nível superior ou de extensão, ou seja lá qual fosse a modalidade, né, eles estariam sendo oferecidos apenas pelas faculdades privadas. E aí, muitas vezes, de uma forma, com um projeto pedagógico muito pouco elaborado, sem princípios pedagógicos, sem uma proposta seriamente desenvolvida, né, pensando muito mais no lucro que aqueles cursos proporcionariam a essas faculdades do que nos resultados daquela educação para as pessoas e para a vida das pessoas. Então, mas ainda há, sim, resistência, né, a gente vê isso no contato com os próprios colegas, dentro do IFBA ou de qualquer outra instituição. Assim, a resistência é natural, de certa forma ela é natural, tudo que é novo nos causa, em princípio, algum receio, e as pessoas, às vezes, resistem ao novo, porque é o desconhecido, é sair da zona de conforto, né, é ter que apropriar-se de conhecimentos que não tem, enfim. E, sobretudo, para a minha geração, porque eu não sou a geração, não sou da geração que nasce, né, já inserida nesse mundo chamado os nativos, né,
nativa, agora até me fugiu a palavra, mas tem um nomezinho, tem mais de um nome que designa aquelas pessoas que nasceram já e desde muito pequenos nativos digitais. Obrigada, a Adriana me socorreu aqui. Então, eu tive que me esforçar realmente para me apropriar. É claro que não sei tudo. Ainda existem muitas mídias e muitas tecnologias aí que eu desconheço e sempre que tenho oportunidade de aprender, eu estou também me lançando no desafio, mas a resistência, ela existe e ela precisa ser superada com a criação de oportunidades, né? Então, é oferecendo, quem tem conhecimento, organiza um curso ou uma formação entre colegas, propõe um curso e convida colegas a participar, eu acho que a gente pode resistir, pode deixar de resistir, né, e persistir na importância dessa modalidade de ensino. Sobretudo quando a gente pensa, eu programei outras coisas, mas vocês podem me interromper, porque a cabeça da gente funciona de forma hipertextual, né? E aí, como a gente está vivendo hoje, por exemplo, uma discussão da nova base nacional, né, curricular, da BNCC, a gente hoje já tem uma certa preocupação do uso da educação à distância no ensino médio, então tem algumas discussões que a gente precisa se apropriar e precisa fazer no âmbito, né, dos institutos federais, das universidades, das escolas estaduais, das escolas municipais. Então, a gente precisa, de fato, está quebrando essas resistências e provocando discussões, né, e experiências que possam minimizar para aqueles que ainda não acreditam nessa modalidade de ensino, minimizar os preconceitos que existem nessas pessoas, né? Porque, assim, a modalidade da educação online, ela na minha opinião, a maior qualidade dela é proporcionar acesso àqueles que estão longe dos grandes centros de formação. E essa é a realidade de muitos, né, de muitos brasileiros. Para a gente que vive em capital, que somos urbanos, é difícil até a gente se colocar nesse lugar, mas existem ainda no Brasil muitas pessoas que não têm acesso ao nível superior, né? E a educação à distância é uma possibilidade e nós podemos construir ótimos projetos sérios, projetos de qualidade, pensando sempre que resultados queremos, né? Preocupados não em diminuir custos da educação no Brasil, mas pensando em melhorar o nível de educação, a qualidade da educação e proporcionar acesso a um número maior de brasileiros. Tem aqui Danilo falando, criticando algumas faculdades que fazem comerciais declaradamente, alguma coisa nesse sentido. E falando da sua própria experiência, que trabalhou em algumas instituições, né, empresas, a gente poderia até dizer nesse caso, né, Danilo, que são empresas mais do que instituições, porque o trabalho não é encarado, em algumas delas, não são todas, né, gente, a gente não pode botar todos no mesmo lugar, mas não é encarado com a seriedade que deveria ser. A gente pode, em outro momento, conversar sobre projeto pedagógico, né, princípios, mas, assim, o nosso curso, se a gente partir para uma análise do curso, embora a UAB é uma
uma possibilidade. Eu não conhecia muito a OAB, é minha primeira experiência, né, na OAB, e é claro que a gente tem trabalhado para que essa experiência, ao final, ela seja muito positiva para os cursistas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas críticas, claro, a esse modelo também que foi adotado pela UAB. Isso, eu não vou entrar nisso agora, porque a gente precisa avançar, mas eu, pessoalmente, por exemplo, não gosto e não sou a favor da separação professor-moderador e tutor. Eu acho que todos têm que participar do processo de construção, todos têm que participar das discussões dos textos que estão sendo selecionados. Quer dizer, porque me lembra um pouco, se o AB souber que eu estou fazendo essa crítica aqui, mas eu estou querendo passar aquilo em que eu acredito para vocês, né? Essa divisão de professor formador e tutor na UAB me lembra um pouco a divisão do trabalho, né? Onde tem os iluminados que vão ali pensar as propostas pedagógicas e os outros que vão executar. Eu acho que a gente ganharia muito mais se pudesse ser, se o trabalho pudesse ser feito por uma equipe, né, que estaria construindo colaborativamente juntos essa proposta e trabalhando junto na mediação e na realização da disciplina. Bom, então, vamos voltar à primeira semana. Na primeira semana, o que foi proposto era a construção, que criou muita dificuldade, foi a construção de um texto colaborativamente no Wiki, tá? Eu vou disponibilizar para vocês no ambiente, mas vocês acham isso facilmente. Quem não tem muito conhecimento sobre o Moodle, existem muitos tutoriais sobre o Moodle na web, então é só você colocar tutorial sobre o Moodle, e aí você vai encontrar da UFBA, de uma série de instituições do Brasil que fizeram tutoriais e que compartilham esses tutoriais, estão aí para serem utilizados mesmo e para que as pessoas possam aprender. Alguém está me perguntando, Celso, quais são os indicadores de evasão para cursos EAD com projetos pedagógicos sérios? Celso, são pesquisas que a gente precisa fazer, tá? Eu estou meio desatualizada até em relação a esses dados, mas eu sei que a taxa nos cursos, os índices de evasão ainda nos cursos EAD são maiores do que os cursos presenciais. Só que eu acho que a gente não pode se ater apenas aos aspectos quantitativos. Gilmara está dizendo que o áudio está cortando. Vou chegar mais próximo, eu acho que não é problema do computador, mas então é isso, assim, a gente não pode, como toda e qualquer pesquisa, a gente tem que buscar as causas do problema, né? E saber o índice de evasão é importante, mas a gente precisa realizar pesquisas qualitativas que mostrem o porquê da evasão ainda ser grande. A gente tem hipóteses, né, e há algumas pesquisas sobre isso, mas precisamos fazer mais pesquisas, porque, às vezes, a evasão se dá muito mais, não em função do projeto pedagógico em si, mas pelo desconhecimento dos cursistas em relação às interfaces do ambiente virtual que vai ser utilizado. Essa é uma barreira, né? Danilo está dizendo, concordo com você, o que é esculhambação, Danilo? Bom, Danilo está falando sobre Enem aqui, estão eu não sei exatamente, acho que eu perdi o fio da meada aqui da discussão, mas
Então, acho que a gente ainda precisa avançar nesse desafio, realizar pesquisas que busquem compreender, né, e não apenas identificar que há evasão, mas compreender o porquê de haver ainda um índice alto de evasão e tentar minimizar as causas para que esses índices possam ser menores, tá? É claro que a gente sabe que é difícil fazer um curso à distância quando vocês estão vivendo agora essa experiência, né? Quando você é trabalhador e que você primeiro já tem assim no nosso imaginário existe a ideia de que um curso à distância é mais fácil do que um curso presencial, né? E ele não é mais fácil. Na minha visão, ele é mais difícil do que um curso presencial. Porque um aluno cansado, ele pode ir para a sala de aula e ficar ali passivamente ouvindo o professor, né? E tentando compreender o máximo que ele pode naquela noite, naquela circunstância de cansaço. Na educação à distância, a depender de qual seja o projeto, e aí o nosso projeto ele vai muito por esse caminho, não há essa possibilidade da passividade. O aluno realmente ele tem que romper com esse paradigma, né, que é o do paradigma transmissivo. Então tem o professor ali que é quem sabe e ele vai apenas receber o conhecimento, né, passado pelo professor. Então, tem que romper com isso definitivamente. Ele tem que se colocar como coautor do processo, como construtor, né, do conhecimento. Então, precisa realmente interagir, colaborar. Aí a gente até está avançando um pouquinho para elementos que são importantíssimos numa comunidade virtual de aprendizagem. Uma outra dificuldade que algumas pessoas sentem em relação à escrita, porque em sala de aula eu posso ser bastante participativo, porque tenho uma fluência, tenho maior facilidade para me comunicar oralmente, enquanto que outras pessoas, às vezes até na educação online, pessoas que são caladas em sala de aula, elas são bastante participativas na educação online, porque elas têm mais facilidade para escrever, ali ela pode ter tempo para elaborar melhor o seu pensamento, né? Então, há autores até que acham que os fóruns você pode aprofundar as construções teóricas mais do que nos chats, e há outros que discordam disso, porque acham que os chats são super importantes, assim como a webconferência, né? Para criar vínculo, eu também acredito nisso. A gente, talvez alguns de vocês, aí eu vou fazer um comentário que os homens não vão gostar e é preconceituoso, viu? Já vou assumindo. Os homens talvez não tenham gostado daqueles frufruzinhos, aquelas bandeirolas, aquelas dancinhas de São João, aquelas figuras, porque o ambiente, ele, para alguns, pode ter sido, quer dizer, pode ter ficado meio infantilizado, né? Mas uma coisa importante é que a gente usa mesmo isso intencionalmente, então há uma intencionalidade, né? É uma ação pedagógica, porque há intencionalidade nisso, que é romper com a própria frieza do ambiente virtual, né? E tentar provocar os alunos no sentido de construírem também vínculos afetivos, né, e não apenas estarem construindo conhecimentos, e discutindo conhecimento científico, mas construindo vínculos, porque isso é importante para o processo educativo, né, para os processos de ensino-aprendizagem. Sem afeto, as coisas não andam
muito bem. Isso tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância. Só que no ensino presencial, a construção desses afetos, desses vínculos, é muito mais fácil, né? Ela se dá muito mais rapidamente. No ambiente virtual, os processos são mais lentos, são mais demorados. Então, a gente usa de uma comunicação muito mais dialogada, né? As mensagens que eu escrevo, eu falo como se estivesse dialogando com os alunos, embora, claro, lá tem que ter os artigos científicos e o material didático, né? Ele sempre terá preocupação de passar, quer dizer, de uso de material científico mesmo, fruto de pesquisas, né? Mas na comunicação entre todos deve haver essa leveza do diálogo mesmo e de uma comunicação mais afetuosa e menos fria. E assim, então a expectativa é de que você tornando o ambiente menos sério, menos frio e menos neutro, né? Porque a educação não é neutra e não pode ser neutra. Então, é claro que quando eu coloco muito de mim ali, então da minha afetividade, do meu gosto pela festa junina, do fato de ser baiana, de entender, né, do quanto é significativo e quanto simboliza para nós baianos o São João, enfim, tem tudo isso ali pensado, não é uma coisa que se dá sem intencionalidade. Então, na primeira semana, eu falo, mas assim, para dizer que a primeira semana a proposta era a construção colaborativa de um texto. Isso é algo que a gente ainda tem muita dificuldade em fazer, mas que é extremamente importante, né? Produzir texto, as pessoas no início tiveram muita preocupação em saber quem é o outro. É claro que é muito mais fácil eu construir um texto colaborativamente quando eu sei quem é o colega, mas o wiki permite que eu trabalhe sem saber, inclusive, quem é esse colega, tá? Isso traz vantagens e desvantagens, porque se eu sei que o colega, por exemplo, é doutor, né? Ele tem doutorado, e eu tenho apenas a graduação, por enquanto, eu posso me sentir inibido de alterar um texto ou parte de um texto que foi construído por uma pessoa que tem uma formação, um nível de formação mais avançado do que o meu. Então, assim, conhecer o grupo não necessariamente é melhor ou pior, tá? Vai depender muito da experiência. Mas a ideia era que cada um, a partir das suas leituras, fosse construindo um texto que era um texto sem nível de dificuldade, porque não era um texto denso em conceitos, nada. Era construir mesmo, só que em formato de texto, o que a gente poderia chamar da linha do tempo, só que não está no formato de linha do tempo, mas em formato de texto da educação à distância, tá? Trazendo ali alguns elementos também legais, mas citando e dizendo qual era cada um daqueles pareceres, quando surgiram regulamentando o quê e qual foi a contribuição de cada um daquela legislação. Mas não para decorar a legislação está aí, e quando a gente precisa, eu vou lançar vou propor um curso na modalidade à distância, e é um curso de licenciatura, como o que vocês estão fazendo, eu tenho que me apropriar da legislação sobre ensino superior, né, para educação à distância, entender como que tem que se dar
as avaliações, tá? Para que eu consiga, ao final, claro, ter a certificação dos alunos. Suza está dizendo que não está tendo acesso à atividade. Vou falar um pouquinho sobre o acesso ao Wiki, gente. Só para essas pessoas que ainda não conseguiram acessar. Primeiro, vocês têm que entender a lógica do ambiente virtual, porque ela vai se repetir. Então, se vocês conseguirem se livrar dessas dificuldades iniciais, vocês vão conseguir avançar muito bem até o final do curso, sem esses obstáculos, tá? Há sempre tem as abas, né, que estão no lado superior da tela do computador. Então, na parte superior da tela do computador, você vê as abas, de cada semana vem com uma mensagem inicial, depois, eu não lembro exatamente a ordem, deixa eu ver se o meu está aberto aqui. Tá. Então, não estou, vou voltar, porque eu não estou vendo aqui, antes que eu faça uma besteira e perca vocês. Cadê? Alô? Aqui. Sim, mas tem, aí depois, se eu não me engano, vem as atividades, o acervo, não, o espaço de interação, não sei se está exatamente nessa ordem, mas tem uma aba que é do espaço de interação. Depois tem a aba do acervo didático, que é onde vão estar disponibilizados, né, os materiais didáticos em diferentes mídias. A gente chama de mediateca, porque ali você pode colocar, o Moodle, ele permite você usar vídeo, músicas, textos, links para materiais existentes na web, né? Objetos de aprendizagem desenvolvido por outras pessoas. Wagner, tá vendo? Isso que é interatividade e colaboração. Wagner já colocou aqui para mim. Apresentação, programação, acervo didático, espaço interativo, atividades avaliativas. Então, sempre nessa ordem, né? O curso vai estar sempre organizado, o Moodle vai estar sempre organizado nessa ordem. Então, a programação sempre vai ter, na apresentação, que é a semana que inicia o componente curricular, o professor vai lá colocar uma mensagem de apresentação, né, da proposta que ele vai desenvolver, e um vídeo, provavelmente, se apresentando, um vídeo curto de apresentação. Depois, no material... Peraí, que alguém já falou, eu perdi a contribuição de Wagner. Aí depois vem a página do acervo didático, onde vão estar disponibilizados todos os materiais, seja em que mídia for, né? E aí, esses materiais podem estar organizados como referências básicas e referências complementares. No meu caso, eu só botei referências complementares na primeira semana, porque a segunda semana, de fato, a gente precisava dar conta minimamente do entendimento do que é um ambiente virtual de aprendizagem, né? Do conceito de interatividade, do entendimento do que é uma comunidade virtual de aprendizagem, e um pouco de avaliação no ensino online, no ensino à distância, para a gente poder fazer um planejamento de curso, né, de uma disciplina, que é a nossa proposta como trabalho final. Boa noite, Rubens. Então, assim, quem está chegando agora vai ter que... A gente está conversando sobre muitas coisas, algumas coisas que tinham sido planejadas e outras que estão sendo, na verdade, respostas a provocações que eu estou recebendo aqui no chat escrito, tá? E espero que não esteja muito confuso, esse hipertexto não esteja muito confuso para vocês. Então, eu estava falando da organização do ambiente virtual de aprendizagem, que no caso nós utilizamos o Moodle, né?
que é um software bastante utilizado hoje no Brasil e no mundo, é o mais utilizado em todo o mundo, é um software livre, então ele permite que as pessoas façam modificações e sugiram isso para a equipe que gerencia o Moodle foi criado por um australiano, né? Mas ele tem código aberto, o que permite, não só ele não é pago, ele é livre, mas perdão, livre significa que ele tem código aberto e é gratuito, tá? Então, não apenas as pessoas não pagam, mas elas podem modificá-lo e sugerir essas mudanças, por isso que há muitas versões no Moodle. E atualizações a partir das críticas dos seus usuários. E voltando ao nosso curso, então, o espaço interativo é um espaço bastante livre de comunicação, é muito interessante, é importante, né, que esse espaço ele seja usado por vocês, muito pelos cursistas, para trocar conhecimento, para trocar experiências. Os cursistas que estão matriculados nessa licenciatura, primeiro, são pessoas, é um grupo bastante heterogêneo, tanto em termos de formação, né, quanto de experiência, e isso é um grande diferencial que pode trazer resultados riquíssimos para o grupo, desde que as pessoas consigam romper, de fato, essas barreiras iniciais e passar a interagir e a se colocar nesse lugar de coautor desse processo, né? Há pessoas que eu tenho certeza têm mais conhecimento em relação a tecnologia, por exemplo, do que eu. Tem pessoas da área de computação, tem muitos pedagogos, tá? Então, assim, eu não li todos os perfis, porque são muitos os cursistas, mas, assim, há uma diversidade imensa de formação, né? E isso é muito rico em toda a experiência educativa. Mas as pessoas precisam, de fato, romper eu volto a dizer, com essa linearidade que normalmente está presente nos cursos presenciais, que pode não estar presente, né? Nós temos até Marco Silva, que é o autor daquele vídeo sobre interatividade, ele tem um livro chamado A Sala de Aula Interativa, e aí ele não está falando necessariamente da sala de aula virtual, ele está falando de que a sala de aula ela pode ser interativa, mesmo no ensino presencial, deveria ser interativa, né? Mesmo no ensino presencial. Mas a gente precisa romper com isso, assim, deixar de estar no lugar de alguém que não é professor e passar a agir mais como, digamos assim, não é exatamente o professor, mas alguém que está ajudando a construir a proposta pedagógica, até sugerindo, se for o caso, mudanças naquilo que está planejado, por que não, tá? Há alguns modelos de educação online em que o professor ele vai com propostas bem abertas e são os alunos junto com ele que vão construindo essa proposta pedagógica a partir das suas experiências e das suas demandas e necessidades. Então, se vocês conseguirem, de fato, se colocar no lugar de quem está ali não apenas para aprender, mas está ali para aprender e ensinar, né? E ensinar a todos, porque ali as trocas, o professor aprende muito quando ensina, quem é professor sabe disso, sem dúvida, e aí não faz diferença se a gente está ensinando presencialmente ou à distância, a gente está se provocando, a gente está relendo, a gente está buscando novos materiais, a gente está fazendo novas leituras, a gente está respondendo a provocações lançadas pelos alunos. O que houve aqui? Eu parei de ver. Não sei porque eu parei de ver as mensagens. Me ouvem ainda? Tudo ok? Alô?
Ah, tá. Tinha parado de correr, de rolar a tela do chat. Então, gente, na segunda semana, o que nós propusemos foi, como atividade, foi um relato de experiência, que eu gostaria até que tivesse sido feito no diário. Existe uma interface do Moodle chamada Diário, tá? Eu não uso o termo ferramenta, essa foi até uma provocação que eu fiz lá no fórum, porque nós criamos um fórum no espaço interativo da segunda semana, que ele não tem o propósito de atribuir nota, então não é uma atividade avaliativa, mas a minha expectativa é de que a gente pudesse fazer ali boas trocas e boas construções e boas aprendizagens, né? Até hoje, quando eu olhei, não tinha nenhuma postagem nesse fórum. Eu entrei ontem, fiz uma provocação sobre essa questão. Por que algumas pessoas utilizam o termo ferramentas do Moodle, né? E eu prefiro não usar, assim como outros autores, a exemplo de Marco Silva. A gente prefere usar a palavra interface do que ferramenta, porque acredita que, na verdade, não se trata de uma ferramenta, né? Uma ferramenta é algo que, em geral, ela potencializa uma ação que é muito braçal, e que é muito de uso individual, e enquanto que a interface, quando você fala de interface, você está falando de pessoas que estão interagindo. Então, entre faces, né? Interface entre pessoas. E por isso eu adoto o uso da palavra interface e não ferramentas do Moodle. As interfaces do Moodle. Existem as interfaces que possibilitam, né? Propostas de trocas e construção colaborativa do conhecimento, que são o wiki, você tem o chat, você tem os fóruns de discussão, né? E cada uma dessas, tem outras mais, tem glossário, tem o diário sobre o qual eu ia falar. Então, a primeira atividade proposta para a segunda semana foi a de construção de um relato de experiência que deveria ser, eu imaginei inicialmente que vocês fizessem no diário, porque é a interface apropriada para isso. Os outros colegas não leem, porque é uma coisa muito pessoal, o diário é uma coisa de uso muito pessoal, mas o professor mediador, os tutores, eles podem ler e dar feedbacks, tá? Então, qual era a proposta? E essa proposta ainda está em andamento, né? Aqueles que não fizeram precisam fazer. A proposta é que vocês descrevam essa experiência de ser aluno online, colocando as suas dificuldades. Eu até falei no vídeo de apresentação que eu me interessei em estudar a educação à distância a partir de uma experiência de ser aluno online, que foi uma experiência difícil, foi uma experiência sofrida. Eu estava com o tempo, eu estava motivada, eu queria construir colaborativamente, eu queria trocar experiências, mas o grupo, né, que estava matriculado, não correspondia a essa minha expectativa. Então, as pessoas não interagiam muito, havia muitos momentos de silêncio, né, muitos períodos de silêncio virtual. E aí, o que eu gostaria que vocês fizessem é que descrevessem essa experiência de ser aluno online, como foi para vocês, como é que está sendo para vocês, né? E aí não precisa ser necessariamente só da minha disciplina, mas da disciplina anterior também. Como está sendo viver essa experiência, e aí é um relato mesmo, como se vocês estivessem escrevendo no diário, só que é um relato que precisa ser, ao mesmo tempo, trazer reflexões, tá? Reflexões que articulem dificuldades e potencialidades com o seu próprio fazer pedagógico, para quem fazer docente, para quem é professor e
está trabalhando como professor, né? Mas quem não é, que tem formação em pedagogia e que pretende ser, pensar essas dificuldades no que imagina que vai ser o exercício da sua docência, né? E articulando com o próprio conhecimento que ele tem dos processos de ensino-aprendizagem. É essa proposta, e estão me perguntando, essa experiência pode ser correlacionada a uma pregressa? Claro que pode, tá? Qualquer articulação para vocês, que vocês façam, né? Se vocês associam essa experiência com outras experiências, e pode ser também, vocês podem se colocar muito à vontade, inclusive colocando dificuldades e que mencione até críticas a mim, a equipe de apoio, né? Nenhum problema sobre isso. O que interessa é que, nesse relato de experiência, vocês, seja um momento de vocês pensarem, né? Como podem utilizar essa vivência e junto com, claro, os conhecimentos que puderem construir, né, durante o curso, na sua própria atividade profissional, tá? Então, o que eu não tenho certeza que eu não vou fazer quando eu for uma professora online? Eu posso pensar isso, por exemplo. Ou que uso eu posso dar para o Wiki, por exemplo, né? Na minha disciplina. Então, eu posso pensar em termos maiores, em termos de projeto pedagógico, como eu posso pensar em relação a coisas mais específicas, como, por exemplo, as interfaces que eu estou utilizando e como elas podem, a potencialidade que vocês enxergam dessas interfaces para usarem futuramente. Enfim, é bem livre, essa escrita é bem livre, não precisa ser um livro, por favor, as tutoras têm muito trabalho para analisar, para avaliar, então não precisa ser um livro, a gente imaginou umas duas laudas, enfim, 2 páginas, sem também ter um limite rígido em relação a isso. Avançar um pouquinho mais, um pouco menos, não terá problema algum. Mas é isso. O que é que eu posso, né, a partir das minhas dificuldades vivenciadas ou das coisas positivas também que aconteceram até aqui, o que eu aprendi e com o que eu articulo essas coisas em relação à minha formação, ao exercício, ao meu exercício profissional. Então, essa é a atividade, a atividade 2, a avaliativa 2, né, a primeira dessa segunda semana, e, além disso, nós vamos ter, no momento presencial, no dia 30, nós vamos ter uma atividade em grupo, tá? Algumas pessoas me consultaram se os grupos poderiam ser maiores, e eu não abri para essa possibilidade, primeiro porque tem polos que tem poucas pessoas, há uma diferença muito grande entre número de participantes por polos. Então, a gente pensou realmente numa atividade que pudesse ser realizada no máximo por 3 pessoas, mas como nós não temos certeza se será possível formar sempre grupo de 3 pessoas, nós abrimos a possibilidade para 4 pessoas trabalhando. E aí, qual é a ideia? Vou esclarecer sobre isso, depois a gente volta para a discussão, algumas discussões mais teóricas. A ideia é que vocês, né, a partir das leituras, já possam ir construindo uma proposta de disciplina para ser ofertada na modalidade online. Então, e aí não é um projeto pedagógico de curso, que é algo muito mais amplo, né?
e que demandaria muito mais tempo e outras discussões teóricas. Não se trata do projeto pedagógico de curso, trata-se de um planejamento, de um plano de ensino de uma disciplina. Então, eu até coloquei no ambiente que vocês vão poder utilizar os mesmos formulários que nós utilizamos. Estão falando em plágio aqui? Vamos identificar mesmo o que se tiver plágio, eles devem identificar, por isso seria interessante colocar uma citação direta ou indireta. Não sei sobre que plágio é esse que Juliana está falando, mas é preciso, sim, sempre citar, né? Citação direta, sempre entre aspas, se forem até 3 linhas, se for até 3 linhas, mais do que 3 linhas, destacado do texto, enfim, as citações sempre e referências sempre feitas conforme a BNT. Mas não sei porque que se falou em plágio aqui, as pessoas estão com uma discussão paralela aqui, no meu entendimento. Mas, enfim, eu creio que não seja sobre o relato de experiência, porque o relato de experiência não tem que formatar como a BNT, não, nem precisa ter referência, é relato de experiência mesmo. É na produção do texto do IC, tá. Claro, tem que ser a compreensão de vocês, tá? Claro que pode incluir citação indireta ou direta, mas o autor sempre tem que estar ali mencionado. E plágio hoje é muito fácil de identificar, viu? Vocês, por favor, eu sei que ninguém vai cometer essa bobagem, porque não precisam disso. Tem condição de fazer produções muito boas, sem esquecer de citar o autor. Enfim, gente, agora voltando para a última atividade. Então, vocês podem fazer um exercício de um plano de ensino, isso em casa, cada um de vocês individualmente, mas no encontro presencial do dia 30, vocês devem levar isso que já produziram individualmente, impresso mesmo, para lá discutir, fazer as discussões teóricas, e aí vai ser possível fazer consulta a um ambiente mudo, tá? Todo o material que está no ambiente mudo, e isso, a partir do que cada um levou, e do que cada um estudou, tá? E dos conhecimentos que cada um possui, vocês vão fazer uma troca ali, né? E vão construir uma única proposta de disciplina. Aí vocês podem perguntar, mas Moema, como é que eu vou fazer uma única proposta de disciplina se nós temos formações diferentes? Eu não consigo pensar com a minha formação numa disciplina, por exemplo, de física. Eu também, Moema, psicóloga, não conseguiria pensar uma formação ou uma proposta de plano de curso para uma disciplina de física. Mas, assim, vocês podem optar, né? Para essa atividade, seria interessante que vocês se agregassem, na medida do possível, por áreas mais próximas, mais afins de conhecimento, mas não necessariamente, porque alguém pode sugerir uma disciplina, e aí os outros, acatando, né, os conteúdos programáticos daquela disciplina, vão contribuir com as questões mais pedagógicas, pensar aquele conteúdo, como que ele vai chegar aos alunos, né? Como que eu vou poder acompanhar o processo pedagógico, como é que eu vou poder mediar esse processo de ensino-aprendizagem, então, que atividades eu vou propor para serem realizadas. Quer dizer, essas contribuições podem ser dadas pelos outros componentes das equipes, sem que essa pessoa tenha a mesma formação, ou seja, de uma área distinta daquela
a área para a qual o curso está sendo pensado. Ficou muito tempo em descanso, por isso que a tela ficou preta. Eu espero que esteja... O que, Tiala, você entendeu errado? Essa web aula está substituindo a aula que seria no dia 30, mas não substitui o encontro para avaliação presencial, tá, gente? Então, vocês vão, no dia 30, aí vai depender do polo, pela manhã ou à tarde, vocês vão estar fazendo a avaliação presencial. Tá. Eu não posso, viu, Sandra? Eu não posso esclarecer o horário da aula no sábado, tá? Na verdade, não haverá aula no sábado. Essa webconferência, ela está substituindo a aula que seria no sábado por uma indisponibilidade minha. Eu já tinha um compromisso que não tinha como desmarcar no sábado, então essa web aula está substituindo a aula presencial. Mas todos vocês estarão no sábado, nos polos, para fazerem a avaliação final desse componente curricular, né, de introdução à educação à distância. E aí, só que vocês não precisarão usar os 2 turnos. Se será pela manhã ou pela tarde, isso é algo que o tutor, a tutora do polo vai tratar com vocês, tá? Então, vocês devem procurar saber isso. A Mônica está falando aqui, ó, que está confundindo para vocês depois vão ser informados quanto a isso, ok? Então, eu acho que está bem claro, esse trabalho que será realizado no sábado em equipe, é uma única proposta e vocês vão enviar, na medida do possível, vão enviar através do link criado no Moodle para esse envio. Se não for possível enviar pelo Moodle, vocês vão entregar isso aos tutores presencialmente. Essas questões de horário, gente, Mônica já pediu, vamos deixar para depois, porque senão isso vai atrapalhar. Não se preocupe que todos vocês serão informados quanto aos detalhes desse encontro para avaliação presencial. Ok, Tiago? Estamos numa véspera de feriado. Qual é o feriado, Tiago? O feriado é dia 2, segunda-feira. Vamos em frente. Essa questão não pode ser definida aqui, porque isso depende de uma comunicação entre a coordenação do curso, não só a coordenação do curso, mas a coordenadora do projeto, né, o AB, que é maior. Então, isso não adianta vocês tentarem resolver aqui, porque não vai ser possível. Vamos avançar, gente. Na segunda semana, então, a proposta é que nós trabalhássemos alguns conceitos, né? Ambiente virtual de aprendizagem, eu acho que creio que não tenha muitas dúvidas sobre isso, tá? Os ambientes, eles são o ciberlugar, digamos assim, onde acontecem as experiências educativas. Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles foram construídos, de fato, com o propósito, né, de promover experiências de formação. Existem outros ambientes, outras possibilidades tecnológicas aí na web que podem promover, sim, a troca de conhecimento, construção colaborativa do conhecimento e formações de uma forma, num conceito assim mais amplo,
Mas os ambientes virtuais de aprendizagem, eles foram criados pensando, de fato, experiências educativas, né? E o Moodle, especificamente, lá no material, eu disponibilizei um livro que foi preparado pela UFBA para um curso de introdução à educação à distância. Ele fala de alguns outros, né, ambientes virtuais de aprendizagem. Então, tem o EPROINFO, tem o Teleduc. No passado, eu trabalhei com o Teleduc, que foi desenvolvido pelo pessoal de Campinas, mas tem muito tempo que eu só trabalho com o Moodle mesmo. Então, o Moodle, ele foi construído, né, pensando uma proposta construtivista, socioconstrutivista, né, uma proposta pedagógica socioconstrutivista. O Moodle não é um ambiente que vai, cujas interfaces, então as atividades e os recursos que lá estão, que vão privilegiar a aprendizagem. A gente chama, há dois tipos de cursos, né? Tem alguns autores que classificam os cursos online em dois tipos diferenciados, duas abordagens. Eles chamam aqueles mais instrucionistas, né? E os construtivistas ou construcionistas. Então, os instrucionistas são aqueles modelos de curso em que o aluno entra e ele vai fazendo atividades, quer dizer, ele entra, tem contato com material didático, que normalmente são até muito bem elaborados e normalmente tem muito dinheiro para a construção desses ambientes, mas o aluno, ele entra e ele vai cumprindo todas as etapas do seu processo sem que ele tenha a interação, né, e a possibilidade de troca, de construção de conhecimento com os colegas. Então, há muito pouca interação, ou quase nenhuma interação. A interação que existe, ainda que bem pequena, entre o aluno e o professor. Então, naquele modelo de comunicação que a gente diz unidirecional, né, nessa lógica de um para todos, e sem essa possibilidade de uma comunicação todos, uma comunicação em rede, que é uma proposta que está presente no ambiente Moodle, por exemplo. Então, os cursos instrucionistas, eles são muito comuns na área de línguas. Se vocês já tiveram oportunidade de fazer algum curso à distância, né, de inglês, espanhol, tem muitas ofertas aí, você vai cumprindo, é como se vai lendo material e vai fazendo tarefas e vai fazendo exercícios, num processo bastante solitário, né? E chega ao final, se você só avança também se você obtiver um determinado num índice de acertos, né, nos exercícios que você faz. Ele é, assim, muito fundamentado muito no reforço positivo, né? Então, é um conceito bem behaviorista, então é um reforço positivo que o aluno vai sendo incentivado a seguir a partir dos acertos e dos êxitos que ele obtém, e ele vai solitariamente prosseguindo em todos os passos até que ele consegue chegar ao final, quando consegue, e aí obtém a certificação. O Moodle, o Teleduc também tem uma proposta parecida do que eu utilizei, eu não sei como anda o Teleduc atualmente, mas, assim, a proposta é realmente construcionista. Então, a gente, até no material que eu disponibilizei, que foi o trabalho que eu realizei durante o mestrado, a gente pode fazer algumas conexões com teóricos como Vygotsky, porque privilegiam realmente o processo de aprendizagem que se dá em grupo, né,
onde todos podem funcionar ali como mediadores desse processo, e auxiliar que um aluno, o conceito, eu trago esse conceito no meu texto, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que Vygotsky acreditava que sem qualquer aluno ou professor, qualquer aluno com um nível, que esteja num nível acima de conhecimento em relação a alguma coisa específica, né, ele pode auxiliar o colega que está num nível de desenvolvimento ainda que não é real, mas é potencial, ele pode auxiliar aquele colega a chegar no nível de desenvolvimento real. Então, o Moodle, ele pensa muito essa proposta de construção colaborativa, né, com características de interatividade, de autonomia, de organização do tempo, né? Mas muito trabalho colaborativo e em grupo, tá? É claro que há algumas possibilidades de você realizar no modo tarefas individuais, e às vezes a gente utiliza isso, mas como parte de um objetivo maior. Então, há um momento em que eu vou estar estudando, vou estar lendo meus textos, fazendo fichamentos, fazendo minha síntese e refletindo e até elaborando dúvidas, eu posso estar fazendo isso individualmente. Mas quando eu não posso parar nessa etapa, né? Então, o Moodle, ele possibilita sempre um avanço desse momento, tá? Da aprendizagem para um momento de troca de compreensões, de esclarecimento de dúvidas e de construção colaborativa e coletiva do conhecimento. Então, a gente sempre privilegia o wiki, né, os fóruns, embora, é claro, que a área de exatas também utiliza o Moodle e pode utilizar outras interfaces do Moodle, tipo questionário, lançar lá um exercício, né, uma lista de exercícios para os alunos resolverem, e isso é possível. Mas o Moodle, eu digo assim, ele não deve ser usado só como um repositório de material, porque subutilizar o Moodle, se a gente está falando que eu estou me focando mais na questão do Moodle, que é o ambiente com o qual a gente está trabalhando. Então, mesmo para o ensino, apoio ao ensino presencial, é interessante que o professor proponha algumas atividades no Moodle que possam proporcionar mesmo a construções mais colaborativas e mais coletivas, tá? E não utilizar apenas para postar material e para realizar ou para receber trabalhos feitos individualmente. Wagner está falando alguma coisa aqui. Consultam Moodle, usar esboço. Tá, Wagner está esclarecendo ainda a atividade. Sim, gente, uma outra coisa que, já que Wagner tocou uma coisa que é preciso, primeiro, sempre que vocês começarem um componente curricular, entraram numa nova semana, é necessário ler todas as páginas, abrir os documentos, né? Não estou falando nem do material didático, porque esse exige uma leitura mais cuidadosa, um estudo, uma análise. Estou falando do plano de ensino, que se for postado pelo professor, qual é a proposta de realização de atividades para aquela semana, porque eu tenho visto muitas dúvidas que poderiam não existir se
os cursistas abrissem os documentos e lessem, né? Porque no planejamento, até o professor, claro, ele pode estar achando que está sendo muito claro e alguém pode ter uma dúvida, nenhum problema, e a gente esclarece com muito boa vontade, sem problema nenhum. Mas eu às vezes fico em dúvida se o aluno realmente abriu o planejamento da semana, se ele leu, né, quais são os conteúdos que serão trabalhados, de que forma será trabalhado, quais são os critérios de avaliação que serão utilizados na correção daquela atividade. Enfim, isso precisa ser feito, tá? Para que vocês se situem. E outro, eu tenho recebido também muita mensagem individual, não postada, porque não sei se as pessoas ficam com receio de postar suas dúvidas, não há nenhum problema em ter dúvidas, as dúvidas precisam ser esclarecidas e serão esclarecidas, não é desprazer para o professor responder ao aluno, muito pelo contrário, é motivador saber que o aluno está buscando, né, esclarecimento para poder trabalhar. Mas, assim, quando a gente cria um fórum, de dúvidas com dois propósitos. O primeiro propósito é que o aluno possa, de fato, postar ali organizar suas dúvidas por tópicos, né? Então, dúvida sobre a atividade 1, dúvida sobre a atividade 2, dúvida sobre como editar o wiki, enfim. Ele pode organizar por tópicos as dúvidas e os outros podem também ajudar no esclarecimento daquelas pessoas. Se eu entrei, vi que tem um colega com dúvida, mas aquilo já está suficientemente claro para mim, eu tenho muita segurança, eu posso responder. E não preciso esperar que a professora formadora ou as tutoras façam isso, tá? É lógico que eu tenho apenas que estar bastante seguro de que estou dando a orientação correta. Então, o fórum de dúvidas existe para isso, e aí, às vezes, o aluno pergunta algo que já foi respondido, e o problema não é perguntar de novo, é ele esperar o tempo de resposta do professor, quando ele podia ter essa resposta lá imediatamente, porque ela já foi postada, né? Porque foi a dúvida de uma outra pessoa antes. Então, isso é importante. É, e aí, agora eu queria discutir um pouquinho com vocês o conceito de comunidade virtual de aprendizagem. Não sei se todos já leram as referências indicadas, mas eu acho que ainda que não tenham lido, a gente pode fazer deixa eu abrir aqui o. Também me bato com a tecnologia, viu, gente? Estou tentando abrir a minha apresentação, que eu salvei aqui. Aqui. Então, acho que a gente pode avançar um pouquinho na discussão sobre o conceito de comunidade virtual de aprendizagem. E aí, antes de trazer o conceito de comunidade virtual de aprendizagem, eu trago um pouco o que caracteriza uma comunidade na visão dos sociólogos mais clássicos mesmo, que seria a comunidade, né? É um agrupamento humano, então são pessoas reunidas, tá? Que se organizam a partir de determinadas normas e que possuem valores comuns, interesses comuns e identidades, né? Que estabelecem identidades. Uma comunidade em geral é formada por tudo isso mas há uma característica que era considerada comum nas comunidades,
que era a questão da base territorial, tá? Então, de pertencer e de estar ali dividindo o mesmo espaço físico. E esse conceito, ele é um conceito que ele deixa de fazer sentido quando a gente está pensando as comunidades virtuais de aprendizagem, porque deixa eu tentar. As comunidades virtuais de aprendizagem, elas rompem com isso que é uma característica fundamental de toda e qualquer comunidade, né? Que é a questão da base territorial, então, de estar situada geograficamente no mesmo espaço físico e tal. As comunidades virtuais, elas partem de uma noção de espaço e tempo que é diferente das noções de espaço-tempo com as quais a gente está acostumada a lidar. Então, aquela é a temporalidade do relógio, né? Por isso até é uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente está organizando cursos à distância. Eu tenho que pensar quanto tempo o meu aluno vai necessitar, né, para ter acesso ao material didático que está ali indicado, quanto tempo ele vai precisar para fazer as leituras, e quanto tempo ele vai precisar para fazer a sua síntese e para trocar, né, tudo isso com as outras pessoas que compõem a comunidade e fazer uma síntese que seja do grupo, né, dessas aprendizagens, desses novos conhecimentos. Então, é uma outra temporalidade. As pessoas, na comunidade virtual de aprendizagem, as pessoas não dividem o mesmo espaço físico, né? Elas estão em diferentes pontos do planeta, inclusive, alguns cursos proporcionam isso, de você ter participantes de diferentes lugares do mundo, né? E aí é claro que isso traz mudanças bastante significativas. Os autores que trabalham com comunidade virtual, com esse conceito de comunidade virtual de aprendizagem, que nem todos, inclusive, usam, há pequenas diferenças na própria denominação do termo, né, comunidade virtual de aprendizagem, nem todos atribuem o mesmo nome, mas, assim, eles colocam mais ou menos algumas características que são comuns às comunidades. Então, a primeira delas, e talvez uma das mais importantes, é esse rompimento com uma noção de espaço e tempo que a gente desconhecia antes do advento da internet, do ciberespaço, né? É um outro espaço e tempo, porque é claro que nós não estamos totalmente desligados desse espaço e tempo, né, da temporalidade do relógio, do cronograma, né, do ano, por exemplo, dos meses do ano, mas é uma outra temporalidade, é um outro espaço. A ausência da base territorial, né, a questão da liberação da emissão, que é importantíssima na comunidade virtual de aprendizagem. Então, de fato, aqui há um rompimento da emissão da mensagem. Então, assim, todo mundo é emissor e receptor, e aí rompe com aquela lógica que é da leitura, sempre da leitura, né, ou da escuta. Eu estou lendo, estou escutando. Na verdade, eu tenho que estar lendo e escrevendo, lendo e construindo com o outro, tá? Então, essa emissão, que, é claro, outras tecnologias não possibilitavam,
a exemplo do rádio e a televisão que a gente falou, nas comunidades virtuais de aprendizagem, isso é possível, né? Isso não só nas comunidades virtuais de aprendizagem, mas também, de um modo geral, em todas as possibilidades existentes hoje no ciberespaço, tá? Então, essa questão de que o emissor pode ser qualquer um de nós, tá? E a gente, ao mesmo tempo que é leitor, é escritor, ao mesmo tempo que a gente está lendo produções, a gente está produzindo conhecimento. Então, essa relação muito dinâmica e dialógica entre as coisas. Um outro elemento importantíssimo para a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem é o sentimento de pertença. Então, embora as pessoas possam estar em diferentes lugares, né, do planeta, eu tenho que ter um sentimento de pertença em relação a aquilo que está sendo proposto para aquela comunidade, tá? Que não necessariamente precisa ser um curso regular da educação superior, mas eu preciso ter um compromisso e o sentimento de pertencimento em relação a um projeto que é de todos, né? Além disso, eu tenho que ter uma posição bastante colaborativa diante dos processos que estão ali sendo propostos, tá? Aí alguns autores trazem até a diferença entre o que é colaboração e o que é cooperação. Nem todos fazem essa diferença, não sei se ela é muito importante, alguns colocam a cooperação no nível de processos onde não há um objetivo comum, que eu estou mais cooperando, estou mais num movimento de solidariedade, mas eu não tenho o mesmo objetivo que aquela pessoa com quem estou cooperando, né? Alguns autores trazem isso, ou trazem que a colaboração, ela estaria mais ligada a processos cognitivos mesmo, né? Enquanto que a cooperação não necessariamente. Eu posso cooperar de diferentes maneiras, em diferentes ações, enfim. Mas a questão da prática colaborativa e da prática reflexiva é algo que está presente como um elemento bastante importante para o desenvolvimento de comunidades virtuais de aprendizagem, né? E a questão da autonomia. Realmente, isso, acho que a gente não precisa deter muito tempo falando sobre isso, mas aí a autonomia é colocado como algo fundamental na educação, e desde de Freire, né, que vai falar de diferentes níveis de consciência, de autonomia que a educação pode proporcionar, e que é papel da educação promover isso. Nas comunidades virtuais, a gente, eu diria que eu não sei nem se de fato a gente vai proporcionar, é algo que já tem que estar presente para que ela funcione, né? As pessoas, por isso que é meio temeroso a gente pensar educação à distância para nível médio, né? Porque o perfil do aluno online existem determinadas características que precisam estar presentes nesse perfil do aluno, tá? Algumas características, claro, os seres humanos são diferentes, mas existem alguns elementos que precisam já estar presentes, precisam que já tenham sido desenvolvidos pelos seres humanos. Então, assim, quando você pensa um adolescente que vai trabalhar, ou vai participar de um curso à distância, você pensar todas essas características, né? Lidar com essa diferença em relação à temporalidade, ter um nível de autonomia, de organização do tempo,
que permita a ele uma postura bastante colaborativa, reflexiva, quer dizer, são elementos com os quais um adolescente ainda tem dificuldade de lidar, porque ele ainda está em processo de construção, né? Então, ele ainda está evoluindo no seu desenvolvimento e essas coisas ainda estão sendo construídas, desenvolvidas. Então, alguns autores, esse slide eu trago para reforçar a questão, assim, da mudança mesmo, da lógica, né, comunicacional dentro das comunidades virtuais de aprendizagem, que não pode ser do professor ou dos tutores para os cursistas, e sim tem que ser uma comunicação que se dá em rede, onde todos estão, né, se comunicando com todos. Esse é o ideal, tá? Então, toda e qualquer pessoa pode buscar auxílio de um colega, pode provocá-lo no sentido de fazer uma reflexão sobre algo que ele postou no fórum, e sobre o que eu discordo, tá? Essas são ações que não necessariamente precisam ser feitas e tomadas pelo professor. Todos ali podem lançar dúvidas, lançar questões, fazer síntese e lançar provocações visando a construção mesmo do conhecimento que está ali proposto, né? Como objetivo. E aqui eu trago um quadro que está lá no texto da minha dissertação, que é assim, embora os autores, eles usem até denominações diferentes, Palácios, por exemplo, ele usa o termo comunidade, né? Ele não fala no virtual, mas ele cita o sentimento de pertencimento, a questão da territorialidade, né? Porque ele não está falando aqui de comunidade virtual, né? Eu trago um quadro onde tem a comparação de alguns autores que citam comunidades virtuais e outros que trabalham com o conceito de comunidade, até de comunidade de aprendizagem, comunidade de aprendizagem online. Então, a Palácios conceitua a comunidade com as seguintes características: sentimento de pertencimento, territorialidade, que a gente já falou que nas comunidades virtuais, né, isso não existe, de permanência, ligação entre o sentimento de comunidade, caráter corporativo, emergência de um projeto comum, existência de formas próprias de comunicação. Recuero vai falar do conceito mesmo de comunidades virtuais, e aí ela traz os seguintes elementos: discussões públicas, então, pessoas que se encontram e reencontram, né? O tempo de permanência, então, para caracterizar uma comunidade virtual, não pode ser uma coisa muito efêmera, as pessoas entram e saem, ou que não se mantém, precisa realmente de um tempo, né, de duração, um tempo de troca, de encontros ali virtuais, para que ela se constitua. Haracin, ela traz o conceito de comunidade de aprendizagem online, aí acrescentando, né, o online, ao invés do virtual, e vai falar de características como compartilhamento e construção de conhecimento com os outros, né? Aprendizagem colaborativa, articulação entre teoria e prática, participação ativa, interação, fluidez, né, no conteúdo. Então, são coisas mais ou menos sobre as quais a gente tem falado. Levi, que é Pierre Levi, bastante conhecido, autor bastante conhecido, ele vai falar de uma base de afinidades, né? Memórias compartilhadas, um sistema de comunicação telemático, interações sociais, interesses e projetos comuns.
Enfim, o que a gente vai observar é que existem pequenas diferenças entre um e outros autores, mas que todos eles trazem como elementos fundantes mesmo e essenciais a uma comunidade virtual de aprendizagem, a questão da colaboração, do compromisso com um projeto comum, né? Do sentimento de pertencimento, de envolvimentos afetivos, e isso vai ser fundamental para o alcance dos objetivos que estão colocados pela comunidade, sejam eles quais forem, né? No nosso caso, como se trata de um curso, a nossa ideia é que a gente consiga produzir, né, em cada um das disciplinas que estão aí propostas, muitas trocas, e trocas não só de conhecimento, mas de material didático, pessoas de indicações bibliográficas, pessoas que podem estar trabalhando em áreas afins ou até na mesma área, que possam estar trocando ou publicamente ou encontrando uma forma mais particular, né, de estar fazendo essas trocas e colaborando para o processo de aprendizagem do grupo como um todo. Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente já avançou bastante, estamos todos cansados, porque já são 11 horas quase. Então, estamos aqui de plantão desde as 8h15, eu, Mônica e Úrica. Eu agradeço muito a presença de todas e todos que resistiram aí bravamente às dificuldades tecnológicas para que esse encontro fosse possível, e espero que realmente tenha contribuído para o processo de vocês. Beijo grande. Mônica, quer falar alguma coisa? Yúrica, dar algum esclarecimento? Fiquem tranquilos em relação à atividade do sábado, vocês vão receber informações sobre isso, tá? A equipe, quem é aqui? É Wagner? Quem é? Eu não conheço esse tutor, quem é? Que eu vejo aqui na tela. Não sei quem é. É Marcos? Quem é? Bom, enfim. Me parece ser um tutor que eu não conhecia ainda. Mas foi um prazer, então. Boa noite, um beijo grande e até a próxima. Aguardar aqui as... Depois a gente vai ver, né, Mônica, se foi possível gravar, e a gente disponibiliza para os que não puderam participar. Isso, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, a gente resolveu encerrar e não fazer nenhuma fala agora, por conta do adiantado da hora, né? Uhum. Alguns já estão saindo. Então, eu e Yúrica vamos ajustar o que foi apresentado como dúvida, redigir um informe e encaminhar para todo mundo, né? Okay. Principalmente observando a cidade, alguns ajustes que foram feitos em cada lugar, né? Apresentar algumas tutoras novas que vão assumir o exame no sábado, essas questões. Sim. A gente te agradece imensamente por toda a colaboração que você conseguiu contemporizar, né? Tudo que aconteceu hoje foi muito importante. Você, mais uma vez, conseguiu garantir que atingíssemos, né, os nossos objetivos, e com isso a gente encerra a nossa atividade de hoje, né? Agradecendo a todos que permaneceram, a todos que tentaram, né, o acesso, e vamos rezar mesmo para que seja gravado e que os outros possam
acessar, né? Até o sábado ou em outro momento, tá certo? Ok. Um abraço Um a beijo todos. grande. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.